Fala galera, eu sou o Thiago Aguiar e está começando mais um Corre Mano, um programa para quem é apaixonado por esporte de endurance. E se esse é o seu caso, você está no lugar certo. E hoje nós vamos entrevistar dois colecionadores de quilômetros. O primeiro tem 41 anos, ele é acadêmico de educação física, ele é o chefe do grupo Mucuras Runners. O cara já fez várias ultramaratonas, inclusive a UTMB de Paraty, e ele foi um dos únicos que finalizou os 160 quilômetros da Ultra Trail Amazônica. É o Warisson. Oi, boa tarde, uma satisfação estar aqui com você no programa. Me chamo Alisson Silva, viu? 41 anos, sou acadêmico de educação física, atleta e ultramaratonista. Seja bem-vindo, viu? Agradeço, Alisson, a sua disposição de estar aqui com a gente, né? A gente vai fazer um bate-papo bem interessante e ajudar essas pessoas que estão pretendendo começar a correr e ingressar na corrida de trilha e ultramaratona. E o nosso segundo convidado, tá? Ele é um educador físico, ele já é ultramaratonista desde 2012, fez uma prova dificílima de que concluiu 226 quilômetros, que foi a Extremo Sul, e ele já fez um caminho de 100 quilômetros de Manaus a Manacapuru correndo. Eu falo nada mais, nada menos do que o Gregório. É um prazer estar com vocês aqui, com o nosso amigo Alisson, para a gente bater esse papo sobre trilhas, endurance e treinamento, né? Para os nossos amigos aqui do Amazonas e do Brasil, claro. Legal. Agradeço também a sua presença, disponibilidade de estar aqui com a gente para conversar e levar essas informações e curiosidades para esses nossos amigos, tá? Primeira coisa que eu queria saber de vocês: por que sair daqueles tradicionais 5 quilômetros, 10 quilômetros e ingressar para essa vida de ultramaratonista, que com certeza é muito mais sacrificante do que ficar ali naqueles 5 quilômetros, 10 quilômetros. Alisson. Bom, eu quando comecei a correr há uns 11 anos atrás, comecei com 5 km. 5, fiz ali, fiquei uns 5 km, depois migrei para os 10, fiquei um bom tempo nos 10, depois fui para 21, um bom tempo no 21, depois fui para 42, completei a Maratona do Rio, logo após eu me tinha numa ultra, para testar. Fui testar lá, fiz a Ultra do Círio em 2016, 90 km, no solo. Então você não saiu da dúvida, né? Teve uma progressão, você correu primeiro os 5, depois 10, foi conhecendo as distâncias, né, para depois começar a correr as outras maratonas. E Greg, como foi essa eu estava vendo, tu me passou o teu currículo, cara, que vasto currículo dentro do esporte, né, mas você não era da corrida, né, você praticava outros esportes, aí começou a correr, e como foi esse seu início pra ultramaratona? Na verdade, eu já comecei desde os 8 anos de idade lá em Cucuí. Acho que se o pessoal não conhece, é a fronteira do Brasil com a Colômbia e Venezuela, entendeu? E lá praticamente a gente tinha que lutar pela sobrevivência, tanto na parte de comida e os animais, né, que a gente estava na selva. E desde lá então eu comecei a gostar de praticar esporte. Aí quando eu vim para Manaus com 9 anos, eu comecei a fazer jiu-jitsu, natação. Eu me dei muito bem no jiu-jitsu, que eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Futsal, também já atuei com um jogador, com um técnico, já cheguei à final da Campeonato Amazonense. E, assim, querendo experimentar vários tipos de esporte, eu comecei a fazer corridas. A corrida, na verdade, começou comigo em 87, na UFAM. Aí, quando eu entrei como acadêmico em 2002, eu comecei a fazer as trilhas. Então, aquelas trilhas praticamente foram eu, o seu Pipi e o professor Witzel, que começamos a fazer aquelas trilhas. Então, desde lá comecei a gostar da trilha, das corridas. Legal, então você já começou dentro da trilha. Isso, já comecei dentro da Então um trilha. caminho diferente do que normalmente hoje os trilheiros fazem, né? Começa no asfalto e faz a transição para trilha, então você já começou na trilha. Daquela época, praticamente não tinha corrida de rua. Tinha o Henrique Archer Pinto, que era tradicional, tinha o desafio Tiradentes, que também era lá do aeroporto internacional para o
a ponta pelada, mas aí eu ainda não conseguia fazer. O meu foco ainda era os outros esportes, né? E a corrida em si começou na UFAM, nas trilhas. Legal, diferente do Alisson, né? O Alisson começou no asfalto e depois foi para trilha, né? Qual é a diferença principal que tu acha, assim, entre correr no asfalto e correr na trilha? Era o terreno, entendeu? Depois da trilha, né, que eu fiz a ultra trail, migrei pra montanha. Completei a Paraty 2 vezes, 110 km, e ano passado, ano retrasado, eu fiz a La Mission, 80 km, uma prova muito dura, que para chegar ali tem que treinar, porque ela exige muito e o que eu posso te dizer, o grau de corte lá, quebradeira ali é muito. Se você não for preparado para aquela prova, você fica no caminho. Até porque a altimetria nessas provas são muito, é bem agressivo, né? Em Manaus a gente não tem montanha, não tem serra, né? A gente tem algumas ladeiras na rua. Como é que você faz para treinar e se preparar para essas provas que têm altimetria tão grande? Tem que improvisar. Areia, procurar uma, digamos, ali na Vinha das Torres. Comecei da live até o lixão volta. Se quiser puxar um pouquinho, vai na frente do Muso e volta. Ou seja, são um percurso onde tem muita ladeira, subida e descida, entendeu? A maioria da planilha para ultra, você faz um longão, digamos, 35 km, de 30 km, tem outro treino que tem que bater pelo menos 2 km de altimetria, entendeu? Para E treinar bem para chegar no tipo de como prova, é que tu chega a 2.000 metros de altimetria em Manaus? Não bate, né? não bate. Você pode subir ladeira e descer ladeira que não bate, entendeu? Outra opção é esteira. Esteira com inclinação, né? Inclinação. Fazer ali planejar um treinamento bacana na esteira e tentar fazer, entendeu? Mas não é igual que você vai pegar no terreno, Uhum. entendeu? Agora, Gregório, para essas provas de trilha, eu acho que a musculação é muito importante, né? Até para compensar essa falta de ladeira que a gente tem em Manaus, no treinamento, acho que a musculação se faz importante para que a musculatura fique forte e aguente aquelas subidas. Você, como um professor de educação física, né, acha que é válido investir, ter um trabalho específico de musculação para esse tipo de prova? O fortalecimento é importantíssimo para quem pratica a corrida. Agora, falando específico mais para trilha, é muito mais importante, porque o terreno varia muito. Sim. Entendeu? Então, você não vai usar somente a parte no membros inferiores e superiores, você vai fazer o corpo todinho. Então, você tem que estar preparado. E falando assim, poxa, a gente não tem ladeira, a gente não tem subida, não tem montanha, mas a gente tem bastante, por exemplo, ruas inclinadas. A UFAM, por exemplo, tem muitas ladeiras lá na UFAM. A gente não vai conseguir colocar na planilha uma altimetria de 1.500, 2.000. É dificílimo. Mesmo a gente fazendo 50 km, 100 km, a gente não vai conseguir completar essa altimetria no treino. Então a gente vai improvisar. Então, com improvisação, criatividade, né, e adaptação, a gente consegue fazer um treinamento específico para esse tipo de prova, né? Isso. Tá? Vale muito do professor, conhecimento do professor, e vale muito o que ele vai propor para o aluno. Porque às vezes o aluno não tem tempo, né? Não dá para ir para o UFAM de noite, né? Vai para o calçadão da Ponta Negra, vai para o Mindu. Lá não tem altimetria, lá não tem ladeira, Correto. tá? A gente tem que propor para o aluno que vai querer entrar nesse mundo trail, endurance, para ele já começar a se motivar, a se desafiar. Aí para as trilhas, né? Isso, vai para as trilhas. Eu vejo, assim, eu conheço vocês dois muito bem, né? Nós somos amigos de esporte, né? De competições, e eu vejo vocês dois, né? Com estilos de treinamento diferentes. O Alisson, ele treina muito mais na rua, e no fim de semana ele vai para as trilhas, tal. E você não, Greg, mesmo durante a semana você costuma ir para as trilhas, né? Então, Alisson, assim, você acha que você treinando na rua durante a semana, eu tô falando assim para as pessoas que querem começar a fazer o trail, mas assim, durante a semana tem uma vida corrida, trabalham e só tem a rua realmente para treinar e só poderiam ir para uma trilha num fim de semana ou uma vez por mês. Você acha que você tem algum tipo de prejuízo, né, ou uma falta de preparo maior treinando na rua, tendo em vista que as trilhas são feitas em outro ambiente?
Sim, por causa do meu trabalho, né? Não ter tempo, só à noite, agora faculdade. Meu horário de treino, que eu começo a treinar a partir das 22 horas. Chego da faculdade, descanso um pouco, 22 horas eu vou pra rua. Final de semana eu trabalho, e aí já não dá pra ir pras trilhas. Quando eu tenho uma folguinha, falo com o Gregório, que a gente vai pra UFAM, entendeu? Mas meu treinamento é asfalto. Em Vinha das Torres. É procurar subir o máximo possível de elevação. O treino, digamos, ali da Academia Live é o lixão, meu longão. Vai no lixão e volta. Bate 35 km. Quando eu quero esticar um pouco, eu vou no muso e volto. Bate uns 48 para 50. Entendeu? Esses percursos têm uma boa altimetria, né? Acho que é o percurso com mais ladeiras em Manaus é passando ali pelas torres, pelas flores, né? Aí quer pegar ali, pega o musa, volta, ele sobe e desce ali já. Volta ali, bate uns. Até no passeio vai bater uns 42. Entendeu? Vim entrando para casa uns quase 50. E ainda falando com esses nossos amigos que querem iniciar no trail, Greg, você que já é trilheiro desde criança, como você falou, né, lá no interior, mas que você faz ultramaratona desde 2012, né? Para quem está acostumado a correr no asfalto e vai para trilha, ele precisa de um equipamento especial? A gente vê que os atletas utilizam mais mochilas, né? Aí utilizam equipamento que a gente não vê costumamente, que são comuns na rua, né. Você acha que para início tem que comprar essas mochilas, é necessário? Para que serve esse tipo de equipamento? É, para treinamento, assim, na rua, hoje a gente vê que tem bastante assessoria, grupo de corrida, então eles já auxiliam bastante os atletas, Uhum. né. Mas quando se fala de ir para trilha, para ir para o percurso mais isolado, a gente tem que estar preparado. Mas aos poucos a gente vai conseguindo, tipo uma mochila que é o ideal. Na mochila você já vai carregar tudo que você precisa. O que coloca lá É. dentro, por exemplo? Na rua se você estiver correndo, você coloca no bolso algum dinheiro, um cartão, passou no bar com uma água. Na trilha você não vai conseguir isso. Não tem Se no você meio do mato, né? se você não levar na sua mochila uma garrafinha ou já preparado uma bebida que você utiliza, vai ter garapé, vai ter outras coisas, tal. Então com isso você já vai se acostumando. Essa é a grande diferença da rua para trilha. Na rua não é que você vai de qualquer jeito, você tem que estar preparado, claro, mas a facilidade é maior. Diferente da trilha que você vai ter que estar preparado, já tem que levar seus equipamentos, levar sua água, sua comida e outras coisas. Então tem que ter um planejamento maior, né? Uhum. E em relação ao tênis, Alisson, se eu só tenho um tênis de correr no asfalto, por exemplo, eu consigo ir pra trilha com esse tênis de correr no asfalto? Conseguir até que consegue, mas dependendo como vai estar o terreno, como choveu, o terreno vai ficar lisa. Você vai deslizar, entendeu? Não vai ter o gripzinho ali para te segurar, principalmente na descida e na subida, entendeu? Tem que ter um tênis específico para trilha, com trava. Tem de asfalto, alguns segura, tem alguns que são mais travinha bacana, e tem outros que são lisos e você vai passar perrengue, vai deslizar. Vai se machuca, vai subir passar por um tronco, não vai ter aquele engate no tronco, você Sim. vai tentar subir, vai patinar e cair, né, Bruno? Tem muito acidente. Então a trilha, né, a ultramaratona, ela exige um material específico, né, para poder praticar o esporte. Uhum. Né, e o Greg falou justamente sobre assessorias, né. É muito difícil a gente ver assessorias aqui em Manaus especializadas em Trail. trail, né. A Corre, hoje, eu não sei se outra equipe tem, mas a Corre hoje tem uma equipe específica para treinamento de trail, né. Você me comentou uma vez, Horácio, que treinava com um treinador de fora, né. Hoje, a gente também vê que a quantidade de provas é muito pequena de trilha aqui em Manaus, apesar de a gente morar no centro da Amazônia, né, a gente está no meio da floresta amazônica e a gente não tem tantas provas, né. E isso fez com que o Greg criasse corridas para ele mesmo, né. Então, Sim. o Greg, pessoal, né, ele tem um vasto currículo, né, esportivo, e pela falta de corridas, ele começou a fazer desafios com ele mesmo. Ele correu já de Manaus até Manacapuru, 100 quilômetros, né, e Você também correu de Manaus até Itacoatiara, né. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa aventura, né, o porquê, acordar e falar: "Pô, eu vou correr agora",
daqui para Manacapuru, Pois é, vida de atleta a gente sabe que não é fácil, né? Graças a Deus que não é fácil. E aqui, falando em provas, trail, é dificílimo. Se não fosse o James começar fazendo as provas dele, a gente não teria. E por isso que muitos atletas do Amazonas, querendo fazer provas longas, têm que sair do estado, né? E para a gente se motivar, não tem outra forma melhor do que se desafiar. Onde vai o seu limite, né? Por isso eu falei, eu tenho uma prova de 226 quilômetros, eu vou fazer pelo menos 50% do que eu vou tentar fazer lá fora. Aí por isso, bora ver para onde que dá. Manaus, Manacapuru, 100 quilômetros. Bora lá então. Presidente Figueiredo, tem muita ladeira também. então você também já fez Manaus, Presidente Figueiredo. Isso. Manaus, Manacapuru, Manaus, Presidente Figueiredo, Manaus e Itacoatiara. Isso. Só que Itacoatiara foi um pouquinho mais complicado, porque eram poucos atletas e tinha que fazer etapas. Então não foi survival. Foi seguido. Entendi. Agora, para Presidente Figueiredo, para Manacapuru, é você e sua mochila, como eu sempre falo, você e sua mochila e Deus te acompanhando. E em quantas horas você fez, de Manaus até Manacapuru? Manaus, Manacapuru, o melhor tempo foi 14 horas. Caramba, em 100 quilômetros em 14 horas. 100 quilômetros. Muito bom, hein? E eu lembro que quando eu soube, eu não fazia, acho que nessa época eu nem fazia maratona, eu nunca tinha corrido uma maratona. E eu soube de um grupo de pessoas que ia correr de Manaus para Manacapuru, e era o seu grupo. E eu lembro que não foi só uma vez que vocês fizeram, né? A primeira vez deu até uma quantidade de pessoas e na vez seguinte, né, já deu mais gente, né, acompanhando você. Né, com o que eu quero dizer isso? Que o exemplo ele realmente arrasta. Hoje a gente vê no Mucuras, hoje nas provas de trilha, a equipe do Mucuras é uma que mais tem participantes. A Corre, como a gente também tem um grupo de trilha dentro da Corre, também tem uma quantidade grande de participantes, né? E você falou do James, né? O James é um grande incentivador das provas de trilha e ultramaratona em Manaus, né? Qual você acha que a importância, né, do apoio, né, dos órgãos públicos, dessas entidades particulares também, dentro do nosso esporte? Você acha que tem apoio, que falta? É porque você é um atleta super experiente, o Alisson também já fez provas fantásticas, né, no teu currículo tem uma prova de 226 quilômetros, que é o extremo sul, né. Então assim, você teve alguma ajuda para chegar lá? Você, Alisson, teve alguma ajuda para chegar lá ou tudo vocês têm que custear? Vai começar lá. Infelizmente, o patrocínio é zero dos órgãos públicos, né? Às vezes a gente procura, mas como a gente já conhece de outras vidas, no jiu-jitsu, no futsal, natação, a ajuda é zero, né? A gente não tem ajuda. Muitas vezes são os pais que bancam a viagem, a hospedagem, a alimentação dos atletas, e a gente traz isso para o nosso dia a dia, né? Eu peguei um vídeo da Extremo Sul, a primeira vez que eu vi, e falei, cara, acho que esse é o desafio que eu quero fazer, 206 quilômetros. Então onde acontece essa prova? O Extremo Sul já vai para a 10ª edição. Ela acontece na fronteira do Brasil com o Uruguai. Larga em Chuí e percorre 226 quilômetros de praia para chegar em Rio Grande do Sul. Sim. Tá? E você tem 52 horas para completar essa prova. E eu, graças a Deus, já completei 3 vezes, e esse ano pretendo ir mais uma vez, completar a 4ª vez, né? Então, eu diria que não sou exemplo, mas eu sempre levo alguém comigo. Não, você é Da exemplo. primeira vez que eu fui, eu convidei 2 maranhenses, já foram comigo, aí depois foi mais 5 atletas do Nordeste, que também, alguns completaram, outros não, mas já foram 3 vezes que conseguiram completar. Eu não vou nem usar a frase da Petrobras, que é liderar pelo exemplo, mas eles veem assim, se você consegue, se o meu professor consegue, eu também consigo. E não tem outra forma melhor de você ver se consegue ou não, fazendo. Exatamente. E essa ideia do programa é trazer pessoas, né, comuns, né, pessoas, trabalhadores, pais de família, que têm o seu dia a dia ali, mas que conseguem fazer algo extraordinário como vocês fazem, né. O Alisson é uma das 7 pessoas até hoje que conseguiram completar os 160 quilômetros da Ultra Trail Amazônica, né. Então isso é um feito fantástico, pessoas de fora vêm,
para cá, para Manaus, correr, não conseguem concluir, né? Quantos inscritos tiveram no 160 ano passado? Largou quanto? 12, né? 12 ou 13. 13. 13 Duas pessoas pessoas. chegaram vindo, total de É. 15 ou 16. 13 pessoas largaram e 3 concluíram e uma foi você, né? Uhum. Então, assim, você é um atleta que tem bons resultados, né, dentro do esporte e mesmo assim não consegue nenhum tipo de ajuda. Quando eu comecei na Ultra, nós deu pra curtir ela, né? Depois que eu migrei pro trail é um esporte caro. Ultra trail é um esporte caro, porque você tem um gasto com tênis diferenciado, gasto com mochila, gasto com bastão, entendeu? Um relógio, fora o suplemento. Porque no trail, a sua mochila é seu conforto. Porque você vai largar, tudo que tá na sua mochila você vai usar. Os PC tem as coisinhas ali, mas muita gente não come o que tem no PC, porque já fez uma estratégia alimentar, entendeu? Vai comer tudo que tá na mochila. Isso tudo gera um gasto. Fora inscrição, passagem de hospedagem, é caro. No meu primeiro ultra trail, eu fiz rifa. Rifei algumas coisas, consegui uns brindes, rifei. De um ano pra cá que eu tô na Maestral me ajuda, entendeu? Alguma coisa, me dá ali um incentivo. Aí o resto eu curti do meu próprio dinheiro, do meu próprio bolso. E a gente vai, porque não é caro, é barato. Não é barato, é caro. É um esporte Porque, mais caro do isso, que porque o trail, coisa de rua, né? você não chega na cidade, é ali. Você chega na cidade, você ainda tem um gasto do transporte para chegar no local da prova. Às vezes é questão de 100 quilômetros para chegar. Digamos, agora a Serra Fina, em Passa Quatro. São Paulo para Serra Fina é longe, cara. Em Minas Gerais, passagem de ônibus, 280, ida. Vai botar mais 280. Hospedagem. É porque normalmente as corridas de rua, quando a gente viaja, Isso. a corrida acontece na capital, né? Eu vou correr a maratona do Rio, chego lá, eu espero pé da largada, bacana. Agora, ultra trail não, você chega no aeroporto, tem um gasto de transporte para chegar no local da prova. E hospedagem, às vezes hospedagem, a cidade é pequena, não tem muita hospedagem. E quando tem é caro. Tem que pagar, entendeu? É um custo muito alto. O trail não é um esporte barato, mas para quem gosta, Mas vale a pena. mas vale a pena, né? Porque quando você tá lá no alto da montanha, você vê uma paisagem, cara, aquele ali já pagou tudo que você gastou. Eu tive uma conversa com o James no programa anterior e a gente comentou sobre isso, né? Que as fotos da corrida elas são bonitas, né? Você vai para uma maratona na rua e tal, as fotos são bonitas, mas as fotos que são feitas nos trails, né? Na prova trail é muito mais bonita, né? Te rende muito mais bonito. Eu acho que até uma experiência. Eu não vou dizer que é uma experiência melhor do que correr na rua, mas é uma experiência diferente, né? É uma diferença que uma experiência que vale a pena você experimentar pelo menos uma vez na vida. Mas a gente vê que as pessoas às vezes têm relutam em conhecer o trail, né, às vezes porque tem medo, pode ter uma onça, pode ter um jacaré, pode ter cobra. Às vezes as pessoas têm aquele problema em querer se sujar na lama, né, de ficar todo sujo, e diversos problemas que a gente recebe, né, como treinador: "Ah, professor, eu não queria ir porque eu tenho medo da onça". Então, assim, vocês são super experientes. Vocês já tiveram alguma experiência, assim, de encontrar a onça já foi atrás de vocês, o jacaré já quis comer vocês em algum momento? Tá Trail Amazônica, né, Gregório? Primeira edição. Na primeira edição, Não, 2022, o que o James fez, viu a nata do trail, viu muita gente boa pro trail, o Ultra Trail Amazônica, muita gente boa. Na primeira largamos em 3 etapas. Primeira edição foi 45, na segunda 100, no terceiro 110. No primeiro dia todo mundo completou, no segundo já ficou a metade, no terceiro só largou 14. Eu fui dos 14 que largou, entendeu? Aí, mas durante os 2 últimos dias choveu muito. Não dava pra... Mal no pau rosa ali, não deu pra progredir, porque a gente corria e travava. E com guarda-chuva, um temporal muito forte, já nos... Esse foi o ano que ninguém terminou a Isso. prova, né, que teve que ser cancelada Aí por questões. ficou uns
6 atletas que conseguiram fazer os 3 dias seguidos, eu fui um deles, mas por causa da chuva, o James teve que cancelar a prova, foi muito forte, entendeu? Já teve um atleta que se perdeu, foi resgatado no outro dia, o Palmeirinha. Palmeirinha, lá de São Paulo, entendeu? Cara, e onça, bicho, parece. Aparece, de verdade. Na segunda edição, Sim. tava eu, Saliba e o capitão. Capitão. Os 3 concluíram. E Eu era o quarto, faltava 10 horas para concluir. tinha outro de Minas também. Então, às 2 da manhã, a gente passando lá pela caceira do Jacaré, Amado Rosa. Eles passaram 4 horas na minha frente, eu estava passando 2 horas da manhã por lá. Foi essa que eu desisti, por causa da onça. Eu senti a onça, que eu falei, eu vim aqui 2 horas da manhã, ela apareceu na minha frente. Apareceu assim, do nada. Aí eu acho que, graças a Deus, pelo conhecimento que eles têm, Mas isso aí não é história de pescador não, né, Greg? Não, Não. É de verdade. É de verdade. não é grande. Porque aí o pessoal fala, pô, mas não dá para pegar o celular, não dá para gravar. Eu falei, cara, é difícil. Dá medo. Dá medo, porque a gente sabe que pode acontecer, né? A onça não ataca. De todo o tempo que eu vivi na floresta, conheço a floresta, a onça não ataca. Tá? Mas todo cuidado é pouco. É a mesma coisa o James falou, né? A onça não ataca, né? Mas ela só ataca no campo de visão para baixo, né? Então, normalmente o ser humano é mais alto que ela, então ela não vai atacar o ser humano, né? E vocês já correram várias provas até fora do Brasil. Realmente é mais difícil aqui em Manaus? Não vou falar em Manaus, assim, mas na floresta amazônica, na Amazônia, é mais difícil correr aqui? Aqui Eu, nas- comparando, por exemplo, com o TMB de Paraty que você fez, né, aqui que é na no estado do Rio selva, de Janeiro. a gente consegue encontrar vários tipos de terreno. A praia, dunas, estradão de barro, pedra, entendeu? Você fazer ali a parte do tupé, você vai pegar muito banco de areia e as dunas. Entendeu? Depois pega a parte das comunidades, o ramal. Muita gente pensa a selva é reta. Hoje começa sobe e desce. Entendeu? Sobe e desce. Vai acumulando ali uma prova que acho que no ano passado chegou a bater acho que uns 3 km de altimetria, 160, se eu não me engano. Entendeu? A gente consegue pegar todo tipo de terreno. Eu corri ali os 55 Só não quilômetros tem a montanha mesmo. e foi Olha. duro de verdade. É. E eu acho que o que acaba mais com o atleta aqui é a umidade. Umidade, calor. Né? Umidade, né? Isso, a umidade acaba com qualquer ser humano, praticamente, porque a gente pega um percurso onde está chovendo muito e daqui a pouco aparece aquele sol e o mormaço começa e você começa a perder o rendimento. Essa é a grande diferença que eu acho, por exemplo, lá no extremo sul. Calor, de dia fez 37, 45 graus, de noite fez 8 graus. Então, variou bastante. Uhum. Então, no calor, eu me sentia bem. No frio, quase me lasquei. Então a umidade ela é pior do que o calor. Isso. É pior A umidade muito pior que eu o calor. senti isso também. Né? Ano passado eu fiz minha primeira ultramaratona, que foi a Ultra Trail de 55, por incentivo de vocês, incentivo do James, do Jaime, da minha noiva, Maiara. Eu fui lá e fui encarar esse desafio. Realmente, dentro da floresta é muito quente, né? Eu nunca estive dentro de uma panela de pressão, mas eu acho que se a gente entrasse numa panela de pressão seria muito parecido, né? Porque vem um calor que tu não sabe de onde vem, é de cima, de baixo, é uma pressão. E quando você sai daquela floresta densa e você pega um descampado, chega a dar um ali, você consegue respirar de novo, né? Então, realmente, e dentro da floresta, a gente estuda na escola que Manaus é uma planície. Aí, se você está no avião, você olha para baixo, vê aquela floresta, vê retinho, mas quem está lá dentro está subindo e descendo o tempo todo, né? E quem está lá na floresta, Greg, você que é muito, muito experiente, tem que utilizar os recursos da floresta, né? Quando está muito quente, como é que a floresta te oferece também, né, recursos para você sobreviver dentro dela, né? Às vezes acaba a água da mochila, e você vai lá, tem os igarapés, né? E assim, uma ultramaratona é uma prova muito longa para acontecer alguma coisa errada, então é muito fácil acontecer alguma coisa errada, né. Então me fala como é que tu consegue, extrair essas o potencial que a floresta tem, né, para te ajudar nas provas?
Graças a Deus que, diria assim, eu sou o homem da floresta, né? O pessoal fala, bora com o Greg conhece muito. A gente tem que saber usar a nosso favor, né? Nos primeiros anos, a gente corria com mochila abarrotado de coisa. Tinha bastante coisa para levar. E a gente não utilizava tudo. Mas é muito mais importante você ter e não utilizar do que precisar de ter, né? E, ultimamente, eu tenho selecionado o máximo que para levar na mochila, já para diminuir o peso. Por quê? Porque a gente tem bastante coisa na floresta. Tipo assim, época que o James faz a prova, tem bastante caju. Hum. A gente passa por comunidade, tem cana. Tem umas roças que tem abacaxi. Claro que ninguém vai chegar lá e pegar o abacaxi a plantação do pessoal, mas tem. Uhum. Tem. O pessoal não conhece, mas tem sorva. Passou lá num trecho lá, tinha um pé de sorva. Quem conheceu lá, E o que é eu não sei o que é sorva. sorva é uma frutinha verde, assim, que nem uma uva, só que ela é bem docinha. Interessante. Tem o cuqui, o pessoal não conhece, tá? Mas é um cheiro bem forte e tem bastante no chão. E água é o que não falta. O pessoal viu correndo, olha, eu vou levar só 2 garrafinhas. Eu levei 2 garrafinhas dessa, ó. Mas tu vai correr só com isso aí? Eu vou correr só com isso aqui. Só que eles não sabiam que tinha bastante igarapé. Aí você utilizou todos os recursos da natureza, né? Isso. Como ano passado, praticamente, todo final de semana eu estava lá no percurso, eu já sabia onde tinha, já sabia o percurso todinho, mapeei todinho praticamente com o James, já sabia onde tinha os pontos, e eu corri só com uma garrafinha. Acabava a garrafinha e enchendo no igarapé, pronto. Você realmente é uma... E eu tenho um amigo meu que ele vai fazer 5 Ironman esse ano, o Frog. Ele fala, porra, te admiro muito. Tu só com uma farinha e a água do igarapé tu consegue fazer uma prova. Eu falei, quase isso, Frog, quase isso. Mas é porque a gente tem o conhecimento da floresta e a gente procura subtrair dela o máximo que a gente puder ao nosso favor. Você não sabe, Greg, mas assim, eu estava procurando 2 pessoas pra gente conversar sobre trail e ultramaratona. Várias pessoas citaram seu nome, né, justamente falando sobre essa experiência que você tem, né, e que você sai no fim de semana para correr e várias pessoas vão contigo, as pessoas te perguntam: "Ei, tu vai treinar? Posso ir contigo?", né. E você sempre acolhe todos com muito carinho, ensinando as pessoas a como correr na trilha, né, o que fazer. E mais uma coisa que a gente precisa saber, que você passou de informação, a gente precisa conhecer também as estações do ano, né, para correr a trilha, para saber qual fruta que dá em certo lugar, né, para a gente correr, né. E o Alisson, que já veio do asfalto, né, para trilha. Qual dica que você poderia dar para os nossos amigos, assim: "Ah, hoje eu quero fazer minha primeira trilha, mas eu nunca corri". Qual o primeiro passo? Como a pessoa encarar somente mentalmente, né, porque ele vai para a floresta, que é um ambiente totalmente diferente do que ele está acostumado a fazer. Tá, primeiramente, para quem vem do asfalto, não é pular fase, entendeu? Seguir aquela fase 5, 10, 21, 42. Quiser migrar pro trail, né? Esquece o peito. Porque asfalto é uma pegada, trail é outra. Você não vai fazer aquele tempo legal, digamos, 10 minutos, não vai fazer esses 10 km, tempo de 10 km, não vai fazer 10 km no asfalto, entendeu? É outro tipo de terreno, outro tipo de técnica. O que falam lá do trail é que o pace não importa, Pace não importa. não tem como você ter um ritmo lá. No trail, pace não importa. Porque você não vai conseguir manter aquele mesmo ritmo que você faz no asfalto na trilha. Desde que você for querer acelerar na trilha, um pouquinho ali, você pega aqui, cai 3 km depois, se machuca, 3 metros. Então, da mesma forma que acontece no asfalto, na trilha, é bom seguir aquela escadinha, né, começar pelas Escadinha. provas mais curtas, aí vai aumentando gradativamente. Como o João falou, foi um dos primeiros a criar aqui, eu ter essa visão do trail. A gente, que eu posso falar, a gente aqui, antigamente, algum tempo atrás, uns 5 anos para trás, a gente não tem a cultura do trail, não tinha a cultura do trail. Tinha uns atletas que eu conheço que já fez prova de montanha, 1, 2, mas como hoje, foi 5 anos, já estamos já, 2022 para cá, quando a gente começamos, eu e o Gregório, em 2022, fazer a Ultra Trail, a gente até bagunçando, já estava brincando, chamou a gente de doido. Eles doidos lá, vão lá, fazer 100 km. Hoje, as pessoas que chamam a gente de doido, criticavam a gente, estão no trail hoje. Entendeu? Por quê? Porque a gente se viu de espelho.
E assim, hoje você é dono de dos maiores grupos de corrida de Manaus, o Mucuras, né? Lá a gente vê que os atletas do Mucuras Runners têm uma profunda admiração por ti. Como é que vocês fazem para incentivar esses atletas a ir para o trail? É o que eu te falando, não é por etapa. Como a gente somos um grupo, não somos assessoria, a gente não pode te obrigar a fazer nada, entendeu? E somos um grupo de corrida, não somos assessoria. Sempre eu falo, a minha esposa Natália também fala, a gente não pode pular etapa, entendeu? Faz 2 anos seguidos que a gente estamos levando bastante atleta pro trail. O Gregório ajuda, a galera marca, a gente vai pra trilha, o Gregório leva, ensina as técnicas, ensina a se orientar. Se não tiver orientação na serra, você se perde, entendeu? Aí, graças a Deus, ano passado a gente levou bastante atleta pro trail. Esse ano também a gente vai bastante. Uns time maior, de 50, 80, atleta uns 100. 160 já não Já tem pouco, né? tem Tem pouco. pouco doido para isso, né? E Gregório, você é uma das pessoas que vai para a floresta junto com os James para desbravar e construir as trilhas, né? E fazendo a roçada ali das trilhas, né? O que que você é um profundo incentivador do esporte. O que que você acha que falta para ter esse boom do trail como tem hoje na corrida de rua, que hoje tá um monte de gente praticando, a gente vê sempre as corridas de rua cheia de gente, né, a gente vê cada vez mais as inscrições acabando mais cedo. E o que que você acha que falta para que a gente tenha esse boom também para o trail? Hoje, graças a Deus, já tem provas, né? O Jânio já faz as provas, já faz o circuito que ele faz nas aldeias, nos percursos que ele faz, mas ainda é pouco. Se não fosse ele, não tinha A gente nada, não tinha nada. né? Não tinha nada. Quando a gente começou com o Alisson, 5 anos atrás, não tinha ninguém. Eu conhecia 2, 3 atletas que tinham feito uma prova fora, mas não tinha ninguém correndo no mato, como falam, né? Sim. Eu acho que hoje a curiosidade talvez fale um pouquinho menos. O atleta, pô, quero ir para trilha, mas eu não sei, não sei com quem eu falo, eu vou gastar muito. A gente fala, olha, tu não vai gastar muito no início, não vai gastar nada. A gente não vai cobrar nada de vocês. Vai fazer a prova do James, é melhor que você conheça um pouquinho do percurso, tá? O treino que você faz no asfalto te ajuda muito. Mas se você conhecer um pouquinho lá da trilha, vai te ajudar muito mais. Porque tem que conhecer aquela parte específica, né, do Isso, esporte, tá? de como correr na lama, de como correr Você na se areia. orientar. Você na trilha tá correndo forte. Você abaixar a cabeça, levantar, você já saiu do percurso. Você já saiu do percurso. Você abaixa, quando levanta, você saiu muito do percurso. Pois é, na rua é fácil a gente correr. A gente vai seguindo a rua, você Tem um não se cone. perde. Como é que você faz para não se perder na trilha? Hoje o Jânio, graças a Deus, todo o percurso dele é todo balizado. E mesmo assim tem gente que se perde, tá? Então a atenção é redobrada. Na trilha a atenção é redobrada. Só para te ter uma ideia, eu acho que foi em outubro que eu levei um grupo, a gente, 4 anos que eu passava por lá, nunca tinha visto uma cobra, uma jararaca, né? Aí eu sempre sou o primeiro guia, né? Aí eu coloco sempre o último lá, normalmente a onça pega o último. Eu coloco meu aluno lá atrás. Eu sempre vou na frente. No piscar do olho, assim, a gente não, eu vi uma jararaca. Aí o pessoal, ei, cadê a cobra? Cadê a cobra? O pessoal não estava enxergando. Então, essa atenção tem que ter redobrada. É uma das que eu acho que o pessoal tem medo, né? Pô, vou para trilha, vai ter jararaca. Vou para trilha, vai ter escorpião, cobra, jacaré. Eu vou ser atacado por algum bicho, que na verdade não acontece. Não acontece, Você tem que ter atenção. Eu acho que a trilha te faz ficar um pouquinho mais atento do que uma corrida de rua. Corrida de rua, 2 quilômetros, 2,5 já tem um ponto de água. E na trilha não, se não tiver tua mochila, aí tem que saber dosar a tua hidratação. Até isso, né? Como você falou, na corrida de rua, a gente tem a cada 2 ou 3 quilômetros uma hidratação, água geladinha lá para você. E como é que acontece na trilha? São os P6, né? Que o pessoal fala. Vocês. Só que eles ficam mais distantes, né?
Isso. Como é na ultra, ela tem uma distância, entendeu? Não fica ali 2 km, fica 7, dependendo, vai aumentando para 12, aumentando para 15, 20, entendeu? Já peguei ultra, que o PC pegava aqui, o próximo era 200 km. Caramba. Se fazer a estratégia da hidratação, você fica no caminho. Então, assim, hoje você vai correr uma corrida de rua, você pode se inscrever e chegar lá na corrida e correr normalmente, né? Sem um estudo prévio do percurso. Na trilha não dá para fazer isso, então. Dá não. Você tem que estudar o percurso, porque não necessariamente você vai ter os pontos de hidratação certinhos, eles podem variar, né? Com Nas dependendo da prova. ultras, digo, eu vou botar ultra de montanha. Hoje, você fazer uma ultra de montanha, você vê muito atleta com mapa platificado aqui na mochila, entendeu? O mapa, atrás está o planejamento alimentar dele, o que ele vai comer, o que ele vai beber durante o percurso, entendeu? O mapa, para ele não se perder, Entendi. tem vezes que o GPX dá doido, mas ele tá no mapa, entendeu? Ele leva aquilo para ele se basear, a estratégia dele, o cálculo dele para finalizar a prova bem. Entendi. E você falou ultra de montanha. Existem vários tipos de ultramaratonas, né? Isso. Você até comentou quando a gente foi lá na Iara, na Água Iara, o Alisson, pessoal, ele é analista da Água Iara. A Água Iara é uma empresa que ajuda muito o esporte no Amazonas, né? A Corre recebe um patrocínio da Iara mensalmente de águas para a gente poder hidratar nossos atletas. Então, te agradeço, né? Porque graças a você a gente conseguiu essa parceria, né? Agradeço a Iara também por fomentar o esporte, né? E eu fui visitar ontem lá a empresa, ou anteontem, não me recordo, e a gente conversou justamente sobre essas modalidades dentro da ultramaratona, né? Fala um pouco sobre essas modalidades, tem de montanha, tem de circuito, né? Tá. A ultramaratona de asfalto. Comecei no asfalto, fiz 2 provas, ultra do Círios, 2 vezes, fiz a Volta do Lago, que é uma das principais ultras de asfalto do Brasil, acontece em Brasília. Fiz 2 vezes, 110 km. Aí depois começou as 24 horas de pista. O James fez aqui em Manaus, né, a 8 horas, 12 horas, 24 horas. Então não existe só ultramaratona em trilha, existe ultramaratona também em Asfalto e asfalto. Entendi. Pista, viu? E tem o Ultra Trail. Tem a nossa, que é de selva, e tem as tradicionais, que são de montanhas. Então, Entendi. o mais difícil, hoje em dia, de montanha, mais dura, é a La Mission, que acontece no mês de agosto em Passa Quatro, Minas Gerais. Entendi. Na Serra Fina, Terra da Mantiqueira. Para atravessar ali, tem que ser bom. E essa que você vai esse ano? Isso, eu completei já 80 km, e esse ano eu vou fazer os 110. 10 km, se preparar para ir bem. E em novembro eu tenho uma coringa aí na manga aí, uma base ali de 220 km. 220 km, que é a MOS. Caramba, legal. Vamos tentar ir nela, que ano passado estava inscrito, mas por conta da lesão no joelho eu não fiz. Só fiz a Ultra Trail Amazônica. E o Gregório já falou que vai fazer os 200 quilômetros lá esse ano, né? De novo. Isso. É. Que quando comecei a vida da Ultra, a minha primeira prova foi o X-Terra 50 km, lá na base do Sigre. Isso em 2012. Isso, 2000. Essa prova foi uma prova que choveu, que foi uma lamaçal, não foi? Eu acho que essa prova eu corri, teve uma distância de 5 quilômetros também. Foi. Eu corri essa prova na distância de 5 quilômetros. E eu procuro selecionar as provas pela dificuldade. A extremo, por exemplo, eu peguei por 50 atletas, só 12 completou. Aí eu peguei outra edição, 47 atletas, só 13 completaram. Caramba. Falei, cara, então é difícil. Bora ver como é que a gente vai sair lá. Então, nas 3 edições que eu fui, eu completei as 3. Né? 2022, tinha 57, só 22 completou. Aí no segundo ano que eu fui, tinha um pouquinho mais, tinha 67, só 26 completou. Ano passado já aumentou, 80 pessoas. É o máximo que eles colocam, pela dificuldade, né? Sim. Pela dificuldade da prova.
e somente, se não me engano, 32 completaram. Caramba. Então, para ti, confusão se é boa se for muito grande, né? E como é uma prova que ela seleciona para o UTMB, o pessoal vai lá pegar os pontos e tal. Até a Vem pontuação. muito atleta de fora. China, Estados Unidos, França, Portugal. Então, tem muita gente. E daqui do Brasil só... Não, aliás, do Amazonas somente eu. Só você. Somente eu. E essa é a única prova que você pretende fazer esse ano Esse ano eu estou já treinando para o ano que vem passar dos 300 quilômetros. Eu Caramba. quero aumentar a minha quilometragem. Aí você falou agora Eu quero levar ele pra montanha, mas do UTMB, né? Essas provas, você faz essas provas e elas te dão direito a participar de uma prova que vamos colocar assim, que a querida de todos os ultramaratonistas, né? A rainha das ultras, que é lá na França, né? Na Que Chamonix, é da a França. Chamonix, né? tem ultramaratona que você só pode correr ela se você tiver um currículo ou uma pontuação, entendeu? Digamos, essa da MOS do 320 km, ideal para quem for correr ela ter pelo menos 100 milhas, que dá uns 160 quilômetros, entendeu? Uma puxa a outra. Ah, não vou correr, cadê o organizador? Ele exige um currículo. Entendi. Se você não tiver, você pode participar, mas num km abaixo daquele que você está querendo. Então, o organizador ele exige que você tenha já um nível de experiência para participar daquelas provas, né? Então, isso daí faz com que você tenha uma certa segurança, né, Greg? Como eu falei anteriormente, você faz a picada lá das trilhas com james. E tem prova que não exige mais. Digamos, você vai numa prova como a La Mission, no que eu participei, 80 quilômetros. Digamos, lá na metade, uns 70% da prova existiu. Você largou 500, completou 200. 300 ficou para trás, um exemplo, entendeu? Isso pela dificuldade da prova. Dificuldade, estratégia, essas coisas, grau, muita descida, entendeu? E a La Mission, ela é uma prova que você passou de uma toca do lobo, você já entra na montanha. Você tem que completar. Porque o resgate no outro lá só de helicóptero ou descendo em trilha paralela que leva horas para chegar na cidade. Eu passei por uma situação na Ultra, né, que eu tive que decidir. Eu tinha levado uma queda, aí eu pensando assim, cara, eu acho que eu vou parar. Aí eu parei lá num dos pontos de hidratação, né? Eu até falei pro James na conversa do último podcast, que eu tava lá, aí chegou o Jaime, aí eu tava lá na casa do seu Julião. Aí ele falou: meu filho, se você voltar, você vai voltar 30 quilômetros, pra frente são 20, então continue. Né? Então, assim, ruim de trem é esse. o resgate dentro da floresta ele é difícil, né? Demora, é difícil, mas mesmo assim, Greg, é uma prova segura de se fazer, né? É muito segura. Apesar de não ter acompanhamento ao vivo, né? Mas é muito segura, muito segura. É muito melhor do que fazer na rua, não menosprezando a rua, Uhum. né? Mas assim, todo cuidado é pouco. O James tem muito cuidado com os atletas, Sim. né? E as pessoas que os ajudam lá são todos conhecedores. Pode ir de noite sem lanterna que ele vai te encontrar. Seu Baru, o pessoal da central. Então, todos eles são moradores de lá, conhecem com uma palma da mão aquela área lá. Então você recomenda para todos os corredores experimentar o trail? Muito. E nesse domingo a gente já vai para lá com uma turma, né? Já vai começar o primeiro treino nosso para a Ultra de novembro, quem quiser. Aonde vai ser? Vai ser na Livramento. A chegada vai ser no Livramento. A gente vai largar na Agrovila. Legal. Vai ser mais ou menos 30 quilômetros. Quem quiser embarcar num treino desse com o Greg, como é que faz? Bom, a gente divulga no vídeo, pode nos chamar no direct. Pelo lá. Instagram. Qual é o teu Instagram? É @GregUltra. Greg Ultra. Isso. Então, pessoal, Tá. quiser treinar com o Greg, quiser experimentar, né, uma trilha pela primeira vez, o Greg é um cara super responsável, né? Eu coloco minha mão no fogo por ele, Instagram. né? E se você quer experimentar, né, o Greg está à disposição, você pode mandar uma mensagem. Também coloco a Corre à disposição, se você quiser ser um aluno da Corre. Nós temos também treinos na trilha,
né? Nós temos uma equipe específica para trilha. E também tem um Mucuras, né? Que de vez em quando vai pegar ramal, né? O time do Mucuras, eles são um grupo itinerante, né? Eles não têm normalmente uma base fixa, vocês utilizam vários locais para treinamento, né? A gente combina em locais, domingo nós vamos estar na Ponta Negra, no outro domingo vamos estar nas Torres, no outro vamos estar no Musa, entendeu? Aí, como eu falei, somos um grupo de corrida, mas os nossos atletas lá, grande parte tem essa assessoria esportiva, entendeu? Sim. Mas se reúne, cada um faz o seu treino, conforme sua planilha, deu logo após, se reúne naquele café compartilhado e... Para você que mandar o contato, também tem o nosso Instagram, né? Nosso grupo de corrida, nosso clube lá do Amazonas Ultra Trail. Qualquer coisa é só mandar mensagem que a gente responde, entendeu? Esse é um grupo formado por vocês, voltado para corrida de trail, né? A gente encontra no Instagram também. Aí mandou mensagem, entra em contato com vocês. Quero treinar, quero conhecer a trilha, e vocês direcionam direitinho, né? Legal, muito bom mesmo. Pessoal, então a gente vai chegando aqui ao fim da nossa conversa, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né, para falar um pouco sobre a ultramaratona, falar sobre o trail, que é um esporte que eu aprendi a gostar. Eu sou apaixonado hoje por trilha, né? Graças também a vocês que foram grandes incentivadores, né, pro Thiago ter ido para a trilha, né? E eu quero deixar de portas abertas aqui o programa para sempre que vocês quiserem voltar, tiver algum evento do Mucuras, tiver algum evento, Greg, que você vai fazer, inventar alguma corrida aí daqui para Venezuela, né, porque já foi para Itacoatiara, quase 300 quilômetros. Eu acho que Venezuela tá perto, né? Então, aqui o programa tá de portas abertas para vocês, tá? Eu quero dar a palavra agora para vocês, né, para falar um pouco com nossos amigos que estão nos vendo, nos escutando, e convidá-los para conhecer a trilha, né? Gente, quando vocês entram na trilha, você sabe que é um mundo diferenciado, entendeu? E você só vai usufruir dele se estiver na trilha. Aí não precisa ter medo, né? Você vai gastar, se você for para competição, você vai gastar um pouquinho em termos de material. Se você vai fazer uma prova fora do Amazonas, vai gastar um pouquinho mais. Mas assim, o James está de parabéns aqui, porque ele tem as etapas das provas que ele faz, então já é um aperitivo para vocês. Novembro vamos ter a nossa Ultra Trail. Falo que nosso, porque é só eu, o Alisson e o Augusto que participam, a gente está tentando trazer um pouquinho mais de gente, por isso que fala que nós. Mas o James está de parabéns pela iniciativa dele. Eu conheço o James desde a faculdade. Então, desde lá, ele se enrola. Ele competia nas minhas competições de jiu-jitsu, futsal, mas ele está de parabéns por trazer essa modalidade para a gente, né? A gente já está iniciando, apesar de estar 6 anos já que a gente está na Ultra Trail, a gente já está iniciando, e a evolução está grande, porque antes era só nós dois, agora já tem bastante gente. Tá? Então, quer mudar de vida, vem para a trilha, vem para o mato, vem conhecer a gente. Maravilha, maravilha. E o Alisson? Quem quiser conhecer o trail, o professor Gregal está à disposição, entendeu? Entre em contato. E dia 22 agora a gente vai ter o circuito de trilha. A etapa é a Agrovila, né? Agrovila. Tatuio. Para quem quer começar, às 5h10, é uma boa experiência. Para ir lá, conhecer a trilha, se divertir, entendeu? Sem objetivo, entendeu? Vamos ter 3 etapas. E logo após, vamos ter a Ultra Trail. Todas as distâncias, todos os sabores, entendeu? Para quem quiser participar, se divertir, conhecer como é a trilha, conhecer como é uma ultra, entendeu? Vale a pena. É uma pegada diferente do asfalto. Tá lá dentro já é gratificante, você vai sentir um diferencial, entendeu? Não é aquele asfalto onde você corre, vê prédio, carro, não. É só você, a natureza, se conecta. É uma experiência boa. Legal, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês. E esse foi mais um Corrimano, esporte, resenha e vida real num só lugar.